Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de julho. Meu nome é Alessandra Becker e estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lixe e Caio Prates para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. No episódio de hoje, o grupo debaterá questões relacionadas às incertezas que tangenciam a retomada da economia e os dilemas político-econômicos presentes na agenda pós-Covid. Bom, estamos vivendo tempos extraordinários da economia. Para que a economia esteja operando, para ela flutuar, né? Para ficar, não afundar, estamos dependendo de políticas econômicas muito agressivas, sobretudo uma política fiscal extremamente agressiva, com gastos elevadíssimos, né? É claro que isso é uma situação que, de alguma maneira, não é permanente. Nós vamos transitar em algum momento para aquilo que as pessoas chamam do novo normal. Depois a gente pode discutir o que seria esse novo normal, quão parecido o diferente da pandemia. Mas, de todo modo, o que eu queria dizer é que essa transição é uma fase extremamente delicada, né? Em que erros de política econômica, para mais ou para menos, podem ter consequências muito dramáticas, né? Só para a gente pensar aqui um pouquinho, quer dizer, se você retira os estímulos antes da hora, você pode deixar a economia mergulhada numa recessão profunda, numa depressão, né? Além das consequências sociais disso. Mas se você estende os estímulos muito além do necessário, você vai ter como consequência um crescimento muito forte, né? Ou uma expansão ainda mais forte do que já vai ter dos gastos fiscais e da dívida pública, né? Então, essa calibragem, né, desse processo de transição é bastante complexo. Então, eu acho que a gente podia começar aqui a nossa conversa olhando para os indicadores aí, os sinais da economia, né? Tentar pensar em que ponto nós estamos, o que esses sinais estão dizendo para a gente sobre como é que a economia está, em que estado ela está, se está começando, se está recuperando, se não está, como é que a gente vê, o que os sinais mais recentes nos dizem, né? E para depois discutir a questão da política econômica agora e no futuro. Bem, deixa eu dar a partida aqui. Nós tivemos aí na última semana dois indicadores apontando para direções opostas sobre a atividade econômica. O indicador de vendas do comércio, do IBGE, os dois do IBGE, o indicador de vendas do comércio e o indicador do volume de serviços, que o IBGE divulga mensalmente. No caso das vendas do comércio, foi uma fortíssima expansão em maio em relação a abril, o que reforçou toda uma visão que já está em curso, que foi objeto do nosso podcast da semana passada, de uma revisão para melhor no desempenho do PIB nesse ano, no sentido de uma queda mais suave do que se imaginava algumas poucas semanas atrás. Então, essa revisão do PIB foi reforçada, para melhor, foi reforçada pelo dado do comércio, que saiu no meio da semana passada. E se nós olharmos, por exemplo, para o relatório Focus do Banco Central, que foi divulgado ontem, um relatório que, enfim, o Banco Central reúne um amplo conjunto de instituições financeiras e consultorias e divulga semanalmente as projeções para a economia. A gente vê ali que, depois de várias semanas, onde a previsão do relatório, a previsão mediana, né, do relatório Focus era de uma queda de 6,5% do PIB
Nesse ano, ela recuou para 6,1. Teve um primeiro movimento mais favorável em muitas semanas, um pouco refletindo esse clima. Essa sinalização mais positiva para a atividade econômica também vem acontecendo em linha com o posicionamento que o Banco Central tem defendido com insistência nas últimas semanas, é a ideia de que a atividade econômica estaria com perspectivas um pouco melhores do que a maioria dos analistas vem imaginando, do que se imaginava algumas poucas semanas atrás. E a combinação desse resultado do comércio, com um pouco reforçando a ideia de que talvez o Banco Central esteja correto na sua avaliação da conjuntura da atividade econômica, teve um reflexo nos juros de um ano, na verdade. O swap pré-DI de um ano, ele subiu, subiu de 2,3 para 2,5, alta leve, mas refletindo exatamente a ideia de que, se o Banco Central estiver correto, a tendência é que o Banco Central, de fato, seja mais cauteloso na redução dos juros daqui para frente, não só porque a atividade já estaria com sinais mais positivos, mas como porque o Banco Central sempre adverte que há um risco sempre em reduzir os juros, que tem a ver com impactos negativos eventuais do câmbio, juros mais longos, etc. Então, uma combinação de uma atividade melhor ou menos ruim, digamos assim, com esse risco que o Banco Central sempre destaca da redução, de uma redução eventualmente exagerada dos juros, acabou afetando as projeções, o comportamento do mercado financeiro, e isso levou a essa elevação das taxas de juros de um ano, basicamente. O fato é que os serviços, o dado de serviços que veio na sexta-feira foi na contramão disso. Ele foi um dado negativo. Não se esperava que houvesse uma queda em maio em relação a abril, porque em abril o serviço tinha despencado, mas houve uma pequena queda adicional em maio do serviço, que é um sinal amarelo. Na verdade, ele recolocou no ar uma possibilidade do desempenho, especificamente no segundo trimestre, ser um pouco pior do que nós comentamos na semana passada no podcast e que muitos analistas têm comentado. Vinha se consolidando uma visão vem se consolidando uma visão de uma queda no segundo trimestre contra o primeiro inferior a 10%. O próprio IBRE economistas do IBRE já anunciaram a semana passada, logo depois do seu dado do comércio, a possibilidade de uma redução, uma queda menor do PIB no segundo trimestre, que eles iam projetar que era mais perto de 10, agora seria menor, seria mais perto de 9. Então, tudo isso, o dado dos serviços coloca em questão isso um pouco, mas a ver. Amanhã vai sair um dado importante, que é o monitor do PIB do IBRE, que é uma estimativa em bases mensais, uma tentativa de replicar em bases mensais do PIB. É um dado que tem sido muito aderente ao PIB que o IBGE divulga trimestralmente nas comparações com igual período do ano anterior, na margem, na série conjunto sazonal, não. Mas a gente deve olhar principalmente o dado do IBRE, que vai ser divulgado agora de maio, comparando com maio do ano passado, porque aí esse tipo de comparação ele é mais aderente ao que o PIB final, o que o IBGE final divulga para o desempenho do PIB no trimestre, do que o desempenho na margem em relação ao trimestre anterior. Vamos aguardar esse dado, então, mas há um sinal amarelo aí no sentido de eventualmente ter uma queda no segundo trimestre um pouco maior do que voltar a um cenário mais negativo do que a gente estava imaginando para o segundo trimestre especificamente. De qualquer maneira, eu acho que não há dúvida que há uma recuperação da atividade econômica em curso, né? Apoiada não apenas na abertura gradual da economia, mas principalmente no que o Francisco destacou, dos poderosíssimo estímulo fiscal, sustentando a renda das famílias, e há evidências que, no caso, principalmente das famílias de renda inferior, famílias mais pobres, esse benefício, esse auxílio emergencial bem mais do que compensou a queda de rendimento, da massa de rendimento do trabalho. Então, existe essa questão colocada, né? Então, existe a abertura, existe essa defesa de renda, e existe, como o consumo, mesmo com essa recuperação das vendas do comércio, por exemplo, em maio, o consumo ainda está bem abaixo de fevereiro,
a combinação de uma renda que tudo indica que massa de rendimento das famílias sustentada pelos programas do governo, em particular auxílio emergencial, e queda do consumo sugere um quadro de demanda reprimida, de aumento de poupança das famílias, que, se de fato se confirmar, seria um fator que poderia reforçar a recuperação nos próximos, um período à frente. Então, teríamos esse fator, essa seria uma razão para algum otimismo em relação ao desempenho nesse período mais no futuro imediato, enquanto esse estímulo fiscal estiver em curso. A grande dúvida é essa transição, quando houver uma redução forte, drástica, que inevitavelmente vai haver desse estímulo mais para frente, ainda nesse ano. A grande dúvida vai ser essa transição de uma retomada do crescimento, que por enquanto é muito dependente, completamente dependente, eu diria, desses estímulos fiscais do governo, do programa também de apoio ao crédito, de algum modo, embora isso tenha funcionado menos, mas também tem funcionado um pouco, do apoio do governo federal a estados e municípios, tudo isso, à medida que esses programas comecem a ser revistos, fica a questão dessa transição, se a economia terá capacidade de ter uma retomada sustentável à frente, sem esses estímulos, ou com esses estímulos sendo reduzidos de forma muito drástica. Essa é a grande questão. E essa questão abre para um debate no futuro que é sobre os rumos da política econômica para esse momento pós-Covid, vamos chamar assim, momento pós-redução desses estímulos que estão segurando a atividade econômica e permitindo essa recuperação no curto prazo. Bom, Caio, então, só para... você está tocando aí nessa questão da transição, né, uma economia menos dependente de estímulos, mas pegando aí o cenário pior, né? Porque você no começo falou que algumas coisas indicam a possibilidade de que a economia esteja já ganhando força, mas a pesquisa do serviço foi um balde de água fria. Supondo que haja alguma demora para que a economia passe a prescindir desse auxílio importante da política fiscal. Como é que a gente pensaria as consequências disso, né? Eu pensaria em particular, Margarida, se você pudesse até dar uma atualizada na gente, como é que está sendo pensado aí, quais são os números mais recentes aí em relação à questão do futuro, do déficit primário, como é que nós... para ver... a gente conseguir pensar aqui a capacidade de sustentar um período mais longo de estímulo se o cenário pior se concretizar. Na verdade, já os analistas, os economistas já estão começando a fazer algumas projeções, né, para os principais indicadores das contas públicas para o ano que vem. E um deles que está sendo muito objeto de análise tem sido o resultado primário. Qual é a regra que a gente tem para o ano que vem em relação ao resultado primário? É uma regra de resultado primário flexível. Na verdade, é o teto do gastos combinado com a receita estimada que vai definir o resultado primário ao longo do ano e no final do ano, no fundo, é o teto do gasto de novo. Quer dizer, o governo está fazendo isso foi inclusive mandado para o orçamento ser votado no Congresso para o ano que vem. Projeto de lei de diretrizes orçamentárias consta essa meta de resultado primário flexível, que é uma novidade, e o objetivo maior dessa meta, dessa novidade, foi não contingenciar gastos, né? Num ano que é um ano pós-pandemia e que, mesmo que a pandemia já tenha sido minimamente resolvida, vai ser um ano de muito duro, vai ser um ano onde as empresas estarão se recompondo, né? Os empregos também, muita gente que saiu do mercado de trabalho não vai ter facilidade para voltar. Então, vai ser um ano difícil que a gente vislumbra. Então, daí a ideia do resultado primário flexível, onde o limitador vai ser o teto do gasto. Então, a cada reavaliação do orçamento, a receita estimada é que vai definir, em função do teto, o resultado primário. Mas, ainda assim, que nós temos uma meta flexível, que não vai nos obrigar a nenhum ajuste fiscal mais sério, as previsões são ruins.
Quer dizer, a gente tinha uma meta de déficit primário estimado para esse ano de menos 1,8% do PIB. E as projeções mais otimistas indicam que, no ano que vem, num cenário bastante otimista, o déficit primário é maior que 3% do PIB. Num cenário mais pessimista, ele é maior que 5% do PIB. Então, a gente terá tido aí uma deterioração fiscal muito importante. E essa redução aí do resultado primário, né, esse aumento do déficit primário para o ano que vem, é basicamente por conta da queda das receitas que a gente acha que vai ter no ano que vem. A arrecadação vai diminuir, porque houve uma série de adiamentos de impostos e de desonerações, né? O IOF, por exemplo. O IOF sobre crédito não está sendo pago. Aí, então, na verdade, ano que vem isso vai ser abruptamente recomposto. As empresas que não pagaram esse ano, por uma questão que o governo permitiu o adiamento de impostos, vão pagar tudo o ano que vem? E certamente não. Né? Então, aí as projeções de déficit primário são projeções muito pessimistas, né? O que agrava, né, a fragilidade das contas públicas brasileiras. O que isso pode levar, sim, a uma percepção de que não tem nada equacionado do ponto de vista fiscal. E isso tudo torna muito mais difícil qualquer medida aí, qualquer continuidade, qualquer extensão dos auxílios fiscais. Não estou querendo dizer com isso que eles não sejam importantes. A prova que eles têm sido importantíssimos é que a sustentação da massa salarial, como já tem sido falado várias e várias vezes por nós aqui, é um fato no Brasil. Um fato que coloca o Brasil campeão. Certamente, em pouquíssimos países do mundo, esse resultado foi obtido. Nós conseguimos esse resultado. Agora, isso só torna tudo mais difícil para o ano que vem. Eu acho que essa questão da... Porque a Margarida está falando de uma incerteza sobre o resultado primário, por enquanto muito ligada à arrecadação. O fato de que em relação ao mundo pré-Covid, nós temos uma arrecadação menor em percentual do PIB, que por si só já seria fator para a elevação do déficit primário. Agora, há uma grande incerteza, porque essa ideia que, por enquanto, é com a qual o governo trabalha, de voltar a cumprir o teto do gasto como está previsto, tudo mais, e voltar, portanto, a um nível de gasto parecido com o que a gente tinha pré-Covid, ou seja, cortando abruptamente as despesas extraordinárias desse ano, que foram permitidas, de gasto além do teto, que foram permitidos pelo orçamento de guerra, pelos créditos extraordinários, etc., é uma coisa muito incerta, porque, na verdade, se a recuperação do emprego e da massa salarial for frustrante, é uma possibilidade que a gente tem que considerar nessa retomada, a demanda por uma extensão de auxílio vai ser forte. Então, isso, se, por exemplo, a atividade econômica, com a redução dos estímulos, estiver mostrando fragilidade, o vigor da recuperação estiver muito comprometido, nessa segunda fase da recuperação, quando os estímulos fiscais encolherem, a demanda por mais gastos vai ser muito forte. Então, eu acho que aí coloca uma questão que é o seguinte: você tem basicamente o debate entre rumos da política econômica. Tem aqueles que defendem ignorar as restrições fiscais, acabar com o teto e fazer do gasto público, da expansão do investimento público e dos gastos sociais, inclusive do programa permanente de renda mínima, o carro-chefe de puxar a retomada do crescimento. E tem a outra posição, que é onde nós nos alinhamos, que é a posição que privilegia a questão do equacionamento da crise fiscal, de uma sinalização nesse sentido, de que a dívida pública será controlada à frente, como essencial para manter os juros baixos e para, enfim, a gente consolidar essa grande conquista do momento recente que a gente está vivendo nos últimos anos, na verdade, que é juros em níveis extraordinariamente baixos, ineditamente baixos, e inflação, como jamais tivemos, baixa também. Isso é um grande ativo, é o principal. Nós vemos que esse é o grande ativo que a gente tem para a retomada sustentável do crescimento. Na nossa visão, não enfrentar adequadamente a crise fiscal e tentar fazer uma retomada puxada pelo fiscal comprometeria esse objetivo. Elevaria prêmio de risco, juros, etc. Jogaria por terra essa conquista da inflação baixa e dos juros baixos.
Agora, a gente não pode fechar os olhos para essa questão. Bom, mas e se a economia estivesse recuperando muito lentamente, se a massa salarial tiver uma recuperação pífia e os trabalhadores mais vulneráveis estiverem precisando do governo continuar ajudando de algum modo, etc. Como é que você vai se colocar? Essa é uma grande questão. Como é que compatibiliza isso com a nossa posição de defender uma institucionalidade fiscal e um compromisso forte no sentido do ajuste fiscal, do controle da dívida pública à frente, etc. etc. Então, esse é um debate. Eu acho que pode-se pensar. Eu queria adiantar 2 pontos aí. Eu acho que uma coisa que, de qualquer maneira, eu acho que não me parece razoável é imaginar que a gente vai poder ter um grande auxílio, uma grande despesa extraordinária de novo, e que essa despesa não seja acompanhada por nada do lado da arrecadação, para aumentar a arrecadação, e que, portanto, a gente prossiga mais um ano com uma trajetória forte de aumento da dívida pública. Eu acho que esse cenário não é factível, simplesmente, porque bateria nos prêmios de risco, toda essa história que eu estou insistindo em destacar. Então, eu acho que a alternativa para isso seria, primeiro, um programa de auxílio emergencial bem mais restrito que o desse ano, mas correndo por fora do teto, então precisaria do orçamento de guerra ser prorrogado, para ter, de novo, esses gastos viabilizados como gastos temporários por fora do teto, né? Isso é uma medida, mas eu acho que seria fundamental a gente ter medidas do lado da arrecadação que aumentem temporariamente a arrecadação, para que a gente não tenha, de novo, um enorme déficit primário, porque eu acho que isso teria consequências muito ruins para a economia brasileira. Então, eu acho que, se o caminho for se tornar inevitável uma manutenção de gastos extraordinários via programas de auxílio emergencial, por exemplo, eles têm que ser temporários e têm que ser, em boa medida, financiados por medidas pontuais específicas para levar a arrecadação. O que não dá é para pensar que a gente vai ter gastos extraordinários muito altos e financiar isso tudo aumentando dívida pública de novo o ano que vem. Eu acho que não vai haver espaço para isso. Uma coisa é a tolerância para esse mundo que a gente está vendo em plena Covid, a outra é o ano que vem. Não haverá essa tolerância dos investidores. Então, a tendência vai ser que isso tenha consequências muito negativas, o prêmio de risco, dólar, juros, o que derrubaria a economia pelo outro lado. Então, eu acho que a gente tem que levar em conta que provavelmente vai ter que há um cenário onde não vai dar para cumprir isso que o governo tem na cabeça, que é voltar ao mundo rapidamente ao mundo pré-Covid, o gasto público totalmente amarrado pelo teto e tudo mais, e voltar a uma situação o mais rapidamente possível, uma situação próxima que a gente tinha. Eu acho que isso é realista. Agora, tem que se encontrar um caminho que preserve o compromisso fiscal nessa travessia, se ela se revelar complicada, como há uma chance dela se revelar. Essa transição para esse novo mundo de um crescimento menos dependente de estímulo fiscal. Um outro ponto que também a gente tem que destacar é que, além dos gastos extraordinários, grande parte dos gastos são obrigatórios, não é um tema que já se discute há muitos anos na economia brasileira. Então, para o ano que vem também, a gente tem essa rigidez institucional, não? Os gastos de saúde, o gasto de educação, o gasto com funcionalismo público, ainda que tenha sido feita a reforma da Previdência, continua num patamar elevado. Existe uma série de restrições legais, institucionais, que afeta também o ajuste. Então, esse é outro ponto que às vezes não se coloca no debate. Você pode tentar fazer o ajuste fiscal, mas tem suas limitações legais, não? Ou seja, o ajuste não é uma decisão só política. Precisa de reformas e essas reformas são demoradas de serem feitas, tá? Então, mais uma questão, essa questão junto com ter gastos extraordinários prolongados, geram uma espécie de forte inércia no déficit fiscal. Ou seja, é difícil passar de um déficit fiscal de 12% do PIB, déficit primário este ano de 12%, um pouco mais, 13% do PIB, para um déficit primário ano que vem de 2% do PIB, dado que vamos ter esses gastos extraordinários que podem ser prorrogados e dado que a gente vai ter essas dificuldades institucionais, legais,
para serem levadas a cabo, além do ponto que a Margarida e o Caio destacaram, que é a retomada da economia para ter um aumento da arrecadação. Tá? Então, muito mais que decisões políticas, digamos, grande parte das decisões sobre déficit primário depende desse outro contexto econômico institucional. Pensando assim no longo prazo, quer dizer, eu acho que a solução desse problema, dada essa rigidez, né, de uma parte grande dos gastos, não é somente reformas, mas também o fato de que, se você consegue ter um controle do crescimento dos gastos, um controle bastante rígido do crescimento dos gastos, de forma que o crescimento econômico faça com que eles vão caindo com proporção do PIB. Né? Acho que no longo prazo isso aí. O problema é num prazo menor, né? No curto prazo, quando você não tem esse recurso, né, do crescimento, né? E você está com uma boa parte das despesas engessadas. Né? Bom, eu acho que hoje já trocamos aqui uma boa bola sobre a economia agora e o futuro da economia pós-Covid, o que fazer pós-Covid. Né? Voltamos, então, na próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.